Olá, queridos amigos da TV Mundo Maior. Mais uma vez nos encontramos nesse ambiente de paz, nessa escola de luz, neste lar de esperanças, neste hospital de almas. Porque é mais ou menos isso que a TV Mundo Maior representa para todos nós. Então, a oportunidade de interação entre nós, o telespectador, a quem agradecemos profundamente pela sua audiência, pelas suas vibrações, por tudo que você faz para que tenhamos êxito em transmitir essas informações. Mais uma vez, retornamos aos cenários da nossa própria consciência e trazendo a essência consciencial ao contexto em que ora vivenciamos experiências incontáveis, e esse dia ou neste programa, falando do ser que atingiu ou que almeja o processo de autoiluminação, mais uma vez com a presença do nosso irmão Gilmar Cândido, a quem agradecemos profundamente. Então vamos trocar ideias e estamos em interação contínua entre nós e todos os telespectadores e outras frequências de vidas que nos assessoram com uma espiritualidade que nos acolhe, que nos amparam, que nos intui, que nos inspiram. Em nome do Cristo, por amor ao eterno arquiteto, a quem devemos a vida, devemos tudo, e ao Cristo por ser o nosso modelo, nosso guia, por nos conduzir, e ao seu Evangelho que está em nossa consciência e que nos dá o norte como bússola para que possamos trilhar com mais acerto, visando a iluminação e libertação de consciências. Como passou a semana, Gilmar? Tudo bem, feliz, satisfeito pelo programa anterior e já te agradecendo, Sebastião, em nome dos espíritas do mundo inteiro, sobre esse esforço seu para traduzir em simplicidade o que representa para nós o Espiritismo. E como nós falamos no programa anterior, deixamos um ponto de interrogação para que a gente trabalhasse agora nesse programa sobre a questão do autoconhecimento, sobre um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. E como nós havíamos falado sobre o livro Seara dos Médiuns, lá do Emmanuel, que trabalhou sobre essa questão: fala para que eu te veja, escreva para que eu te veja melhor e haja para que eu te conheça. Então, quando lemos essa questão no Livro dos Espíritos, eu percebo que foi a mais bem arquitetada de todas elas, com todo o respeito e amor que temos pelas demais e por todos os que estiveram envolvidos nas demais. Mas há um meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? A gente percebe que Allan Kardec não queria só um meio prático, ele queria o mais eficaz, não só para melhorar nesta vida, mas resistir, porque quando a gente começa a mudança, vem incontáveis realidades para o contexto em que ora vivemos. A resposta de Santo Agostinho nos remete a informações já mencionadas em outras épocas. Um sábio da antiguidade disse: conhece-te. Hoje o ti mesmo já fica meio redundante para a língua portuguesa. Então esse autoconhecimento que Sócrates presenciou, essa escrita no portal do Santuário de Delfos já estava lá, e não foi de Sócrates. E eu fico imaginando, será que foi Lao Tse? Porque Lao Tse fala que a maior dádiva que podemos oferecer ao mundo é a da nossa própria transformação. Quer dizer, o conhece-te e depois levar isso a efeito, exemplificar. Só que o conhece-te a ti mesmo, como Joana de Ângeles fala para nós, ou nos ensina, quem é o si mesmo? Porque em cima dessa questão do Livro dos Espíritos, ela já escreveu mais de 30 obras, que é a série chamada Série Psicológica. Então ela fala o si mesmo, o espírito, a sua personalidade, as várias facetas dessa personalidade é que deveríamos ser a nossa atenção. Mas a exemplo de Kardec, ele partiu do efeito para buscar as causas. Ninguém consegue conhecer-se sem conhecer inicialmente o seu próprio corpo, que é o instrumento por meio do qual nós vamos viajar para o universo perispiritual, este para o universo mental, e a mente alinhada com esses universos nos levará ao encontro da nossa própria realidade, desse si mesmo, desse Deus interno que existe em nós. Então, a partir do momento que nós temos uma noção das nossas tarefas diárias, por meio das quais aprimoramos, disciplinamos, trabalhamos o nosso próprio universo físico nessas interações, e conhecendo-nos
a partir do efeito manifestado, nós vamos procurando as causas, que foi toda a trajetória que Kardec realizara. Então vamos entender melhor este corpo. Eu acho que daqui a pouco nós vamos transitar na casa espírita pela oração, pela magnetização da água, pela bioenergia, pela campanha do quilo, pela sopa, pelas reuniões mediúnicas. Vamos ver, então, esse conhecimento e, ao mesmo tempo, a experimentação dentro dos instrumentos que já estamos, pelo menos tendo noções mais exatas do seu funcionamento, o pensamento, o laboratório, a mente, o universo de manifestação da mente, o perispírito, o universo de expressão deste, o corpo biológico, as relações que nós temos com outras frequências de vida. Então nós vamos tentando trazer para esse cenário, e a partir das informações de Paulo de Tarso, em relação a um dos mais belos poemas, que nem podemos falar que são versículos da Bíblia, o que ele falou sobre o amor. Mas vamos então conversar a respeito disso, vamos ver aonde vamos chegar nesse programa. É verdade, isso é bom. Desde já nós já começamos a falar sobre isso. E gostaria muito de saber com respeito à palestra, porque é o meio que os espíritas têm chegado para poder entender, para poder levar essas palavras às pessoas. E gostaria muito, em nome dos telespectadores, saber como é esse preparo para poder falar para as pessoas, como é que nós vamos nos orientar para poder falar com respeito à doutrina espírita, porque temos observado tantas coisas sendo ditas ao mesmo tempo, e é claro que nós não podemos falir nesse aspecto. Então eu gostaria muito da gente falar sobre esse meio prático, o que a gente tem feito dentro da Casa Espírita, que é através dessas palestras. Então vamos lembrar de algumas coisas com Allan Kardec. Na questão 145 do Livro dos Espíritos, percebemos que a doutrina espírita é eterna, então não começou com ele. Na questão 222, que além de ser eterna, é uma lei da natureza. E ele mesmo fala nessa questão: não cansamos de relembrar que a doutrina existe desde a mais remota antiguidade. E no item 6 da conclusão do mesmo livro, ele fala que a doutrina não é obra de um homem só. Ela existe desde a criação. Só para mensurar, para que o espírita, o não espírita, porque qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não a crença, pode receber esses ensinos. E a característica própria do ensino dos espíritos é ser universal, sem rótulos, sem cercas, sem cerceamentos. E nós poderíamos começar um pouco mais recuado no tempo, com algumas citações de alguns autores, mas se lembrarmos de Paulo de Tarso, que é um ícone, com todo respeito aos demais discípulos de Jesus, mas ele foi além, em muitas situações. Pregue pelos 4 cantos do mundo o Evangelho, se necessário, com palavras. Mas ele falou que era pelo exemplo. E aí quando chegamos com Kardec na Gênese, não precisamos de ir em outro momento. No capítulo 14, se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria os seus pacientes, porque com o magnetismo dessas palavras, ele teria a capacidade de interferir no físico da pessoa e no moral. E o palestrante é o quê? Com todo respeito, ele está naquele momento porque é o outro Kardec, só que agora o brasileiro, Bezerra de Menezes, que narra que a mediunidade de cura foi transferida para a oratória. E a maioria não estão percebendo isto. E se lembrando ainda de Allan Kardec, nós deveríamos ter o conhecimento de causa e valores morais para exercer essa função. Então, quando percebemos que a palavra nasceu da junção de pensamentos, os pensamentos são elementos expressados pela consciência, estados de alma. E Emmanuel fala que quando verbalizamos o que pensamos, o que sentimos, nós estamos transferindo para dentro de quem nos ouve partes do nosso espírito. Elementos que podem reorganizar o universo físico, o universo consciencial que chamamos da alma encarnada e a iluminação da própria consciência. Então, cada palavra
vai sair do nosso universo enriquecida pelos nossos valores. Porque não é só estudar. O palestrante, o orador, o expositor espírita, ele não vai só ler, usar a filosofia e vai lá filosofar. Ele não vai apenas ler e compreender por meio da ciência aquilo que ele vai falar, mas ele precisa exemplificar, se transformar na mensagem que ele passa, onde vai fazer o diferencial. E procurar sempre que possível fazer o complexo ficar palpável para o dia a dia. Nós podemos até aprofundar em dados momentos num pequeno trecho da palestra, trazendo informações para mostrar a grandiosidade da doutrina que professamos, tanto na parte filosófica, na parte científica. Mas quando trouxermos essas informações para o dia a dia, ela precisa ficar palpável para todos, porque uma das propostas essenciais do ensino dos Espíritos é comentar os ensinos de Jesus de tal forma que todos pudessem ter acesso a esse ensino. Então, a função do orador e da palestra na Casa Espírita não é só fazer a propaganda de nossa doutrina, que nós chamamos de reuniões doutrinárias. Não é só isso. Nós podemos sim fazer, expor acerca de nossa doutrina, mas a mensagem deve ser previamente escolhida ou nos deixarmos conduzir por intuição pela espiritualidade e pela necessidade do momento, para que o aproveitamento da informação, da compreensão dessa informação e da experimentação seja um fato levado a efeito. Vamos dar um exemplo de Pascal. Ele narra que o palestrante, o orador ou a oratória deveria ser de tal forma que, quando falássemos, despertaríamos no ouvinte, em quem está ouvindo a palestra, o interesse pelaquilo que nós estamos falando. Então, simplificar de tal forma, mas sem também perder o conteúdo da mensagem. Nós vamos facilitar a compreensão, mas quem está ouvindo também tem que fazer um pouquinho de esforço, pensar, raciocinar, porque se entregarmos tudo pronto, o outro não vai nem pensar. Não vai fazer a ginástica moral que Kardec falava. Então, nós vamos tocar no dia a dia e depois ir trazendo para a parte instintiva, a emotiva, a parte psíquica do ser, até chegar no ser moral. Por isso nós vamos escolher assuntos, não é abrir evangelho ao acaso, com todo respeito, mas vamos elaborar um tema, estudar, se a espiritualidade achar por bem mudar o tema no momento, mas nós já estudamos sobre o assunto, nós dominamos a matéria e eles vão usar um instrumento, conforme está no livro dos médios, que o médio deveria ter duas características: cultura e valores morais. Quer dizer, ter o conhecimento de causa e a mudança moral no seu dia a dia, o esforço para que isso ocorra. Porque falar por falar e falar bonito, qualquer um de nós podemos treinar. E tiramos lágrimas da multidão. Você sabe que isso é muito fácil. Basta declamarmos um poema, principalmente lembrando de Jesus, dos seus discípulos, uma situação que a gente leva na plateia às lágrimas. Mas não é essa a função exata. É despertar consciências, iluminá-las com esse conhecimento e que elas possam levar para casa, dentro desse conhecimento, a esperança que ela mesma pode fazer algo por si. Não ficar na dependência. Ela foi na casa espírita, ouviu a palestra e, se for o caso, ela nem precisa mais voltar à casa espírita, porque o que interessa para nós é a pessoa se moralizar, se evangelizar ou tornar-se o evangelho vivo na vivência de cada dia. Até porque Jesus não professava nenhum rótulo, até onde me lembro. E está no Evangelho segundo o Espiritismo com letras grafadas de forma muito clara. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Para mim, isso basta. Nós costumamos falar que o Espiritismo é a religião cósmica do amor. E é bom a gente ressaltar tudo isso, né, Sebastião? Por causa de, hoje, os candidatos a palestrantes, porque todo mundo tem procurado a gente para falar. Eu gostaria muito de fazer uma palestra. Que bom, né? Mas a gente
esclarece ao público, às pessoas que estão chegando agora, com respeito aos trabalhos prontos que se encontram na internet. São cegos guiando cegos, né? É o raciocínio dele. E a gente, é claro, para professar uma palestra, deveria buscar nas bases de Kardec, é isso? Sempre começando pela base. E ainda lembrar com Kardec que o Espiritismo não é uma questão de fundo. Então, não ficar na periferia. Então, compreender o que ele quis dizer, o que a espiritualidade quiseram nos dizer naquele momento com aquelas palavras. Então, quando nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, se o homem soubesse a força que tem e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, ele seria capaz de realizar verdadeiros prodígios que não passam do desenvolvimento das capacidades humanas. Então, imagine colocando isso numa palestra. E nós vamos saber quem é o homem. O próprio Kardec, na obra Gênese, já vai dar o respaldo. O homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo. O corpo representa para o espírito a sua criação, da qual ele seria Deus. Agora vamos compreender como é isso. Então vamos lá com Joana de Ângeles. O indivíduo, a forma, a espécie, que nós chamamos de corpo, é um conjunto de vibrações em vários estados dimensionais, necessitando de canalização disciplinadora de modo a torná-los sentimentos. Isso o corpo. Agora, o ser humano é um conjunto de experiências que lhe forma o caráter, a personalidade. Então, nós já temos duas coisas. Nós temos um conjunto de valores que, sendo levado para a prática, eu vou criar o caráter da personalidade que ora animo. E o meu corpo, esse conjunto de experiências onde eu vou discipliná-lo, moldá-lo às minhas necessidades para que ele possa expressar o que penso, o que sinto nas relações cotidianas. E ao mesmo tempo perceber que a alma encarnada é um ponto de autoconsciência pura, uma emanação da consciência, que é o centro da consciência individual, que vai ser a consciência do ser humano no trabalho com esses conteúdos que vai gerar o caráter da personalidade, agindo no universo perispiritual e físico, no relacionamento com o nosso meio. Porque basta uma pessoa nos olhar com um sentido de reprovação para vir desses elementos internos alguém que pode nos colocar em dificuldade. Porque eu posso agir com violência ante uma calúnia, uma reprovação, alguma coisa. E se eu não tenho a consciência de trabalhar esses conteúdos, ou ter a consciência que eles podem eclodir em determinado momento em ambientes onde eu menos espero, e se eu não conhecer-me e não tiver um conteúdo X para acalmar os ânimos, eu posso agredir alguém, ou eu posso revidar, eu posso me complicar. Então, por isso, esse mecanismo onde eu vou compreender melhor a realidade que sou, facilita em todos os lugares que transitamos, em qualquer ambiente, eu entrar bem e sair melhor. Do contrário, a depender do que eu estou vendo, um simples programa de TV, numa leitura que eu leio, em qualquer coisa que eu me proponho, eu já vou me influenciar por aquilo que estou lendo. Basta você estar diante da televisão na hora do almoço, a depender da propaganda que faz de um alimento, é possível você deixar do prato e buscar aquele alimento em algum lugar. Às vezes o próprio corpo rejeita e fala, esse eu não quero, eu quero aquele. E nós vemos isso com as nossas crianças, vemos até com adolescentes, até nós adultos, às vezes mudando de ideia. Então pegar algo pronto, sem entender o fundo, buscando nas bases, sempre nas bases da codificação, há algo que nós podemos depois expandir a ideia, mas sem desconfigurar essa base. Do contrário, nós vamos nos perder e ser apenas palavras vãs. Palavras bonitas, bem arquitetadas, mas não tem um conteúdo que ilumina e que liberta o ser, ou convida o ser a buscar o seu próprio conhecimento e a sua própria mudança de conduta naquilo que propõe. Com respeito ao dirigente espírita, não corre um risco muito grande, Sebastião, ao querer se tornar um oráculo, de escravizar as pessoas na sua própria mente, em coordená-las? É o que a gente tem observado em determinadas casas espíritas, onde a pessoa tem direcionado a vida do outro. É um risco muito grande
que esse dirigente está tomando e pode mudar até o rumo da reencarnação de determinadas pessoas por quererem marcar, por exemplo, o que a pessoa vai fazer. Casa com esse, faz isso, larga esse indivíduo. Como agir e o que a gente está falando. É um risco muito grande que se corre, não é isso? É lamentável ainda percebermos, né, dirigentes com esse comportamento, porque é exatamente o contrário do que propõe a doutrina. Que ela veio para iluminar e libertar consciências, não para aprisioná-las, para a gente nos tornarmos em verdadeiros algozes, porque isso, cercear a liberdade da pessoa, cadê? Onde está pelo menos o livre-arbítrio? Já que a maioria ainda está sendo regida pelo livre-arbítrio, a sua liberdade de escolha, e a sua liberdade de ação em certos momentos. Então nós percebemos que não entenderam a proposta de Kardec. Vamos lembrar de Kardec lá como aluno de Pestalozzi. Pestalozzi não apenas leu, porque ele não lia muito o Evangelho, só que ele se tornou o Evangelho vivo de tal forma que ele entrava na consciência dos alunos e trazia a consciência deles à tona. Ele não dava muitas coisas no sentido de instrução, ele extraía da consciência do ser o suficiente para ela gerir a própria vida. Quer dizer, ele libertava aquelas consciências. E Kardec, percebendo aquela realidade, eu gostaria de algo assim, onde todos os rótulos se unissem em torno de objetivos, ideais que visam o bem de todos. E nós percebemos isso na obra Céu e Inferno, que ele fala que o Espiritismo congraçará todos os credos, como já vem acontecendo, naquele momento que ele já falava que já estava acontecendo, inicialmente em pontos que unem todos, que naquele momento era a crença no futuro, e mais tarde a completa fusão. Não que o outro vai deixar a religião que ele professa, mas as ideias espíritas sendo compreendidas pelas massas. E quando entendemos isso como dirigente, tudo que nós vamos fazer nas nossas casas espíritas, como nós vamos falar daqui a pouco da bioenergia, disso ou daquilo, é mostrar que aquilo ali são paliativos. Mas cada um tem tudo isso dentro de si mesmo e onde quer que se encontre, ele pode não só exercitar com sabedoria a oração, a magnetização da água, o estudo e aplicação do Evangelho na sua vida, no seu lar, etc. E podemos ir além, a sopa, N coisas, até a própria reunião mediúnica, porque hoje se reconhece que a mais eficiente reunião mediúnica é o estudo, a compreensão e a aplicação do mesmo. E Allan Kardec, até onde me consta, ele nunca fez reunião de desobsessão, porque ele mostra na Revista Espírita de 1862, quando o Coronel M, porque não aparece lá o nome dele, ele acusa os espíritos do seu desequilíbrio. Ele falou, tudo bem, mas isso não é possível. Mas supondo que fosse possível alguém entrar no seu cenário, você não vai vencê-los com baioneta. As armas são outras, as armas são morais. E ele chega à conclusão naquele momento que os únicos meios para curar um obsediado seria a sua transformação moral e o conhecimento, a prece fervorosa. Que ele falava, a prece fervorosa, nós sabemos que é o conhecimento de causa. Eu vou orar, mas eu sei o que eu estou fazendo. E a mudança moral do indivíduo. E isso também nós prometemos também na casa espírita. Afastar o obsessor e a pessoa, às vezes, até fazer uma barganha, escravizando a pessoa, e não é isso. Nós viemos aqui e estamos estudando, tentando compreender cada dia mais profundamente a proposta dos Espíritos, de Kardec, de Jesus, para libertar as pessoas dessa dependência. Até porque o próprio Cristo já afirmara, o reino de Deus está dentro de vós. Vós sois deuses também. E em se falando do passe, como o passe se dá, e outra coisa que nós temos observado na casa é como se fosse a atração. O pessoal vai à casa espírita eu vou para tomar passe. E como é esse processo todo? Começando mais uma vez por Kardec, na Revista Espírita ele mostra que o ideal para alguém pôr as mãos sobre outrem seria o médium ter o conhecimento de causa e valores morais. Porque conforme agora vemos na obra A Gênese, nós vamos gravar nestes fluidos, os quais nós vamos transformá-los em bioenergia
as nossas virtudes. Só que pode ser as nossas paixões, os nossos desequilíbrios, os nossos vícios. Então, se o médium, o passista, não tiver o conhecimento do que ele está fazendo, pelo menos tem uma noção de anatomia, de fisiologia, porque isso já tem nos cursos de passe, principalmente numa obra chamada Passe Espírita da Federação Espírita Brasileira. Está lá não só a anatomia, fisiologia, mas os centros de forças, etc, etc. Então, pelo menos essa noção mais exata e saber que naquele momento é a minha consciência que se expressa por meio do pensamento. Eu vou interagir, conforme o Kardec fala, com a vontade, com o pensamento, nestes fluidos que estão em torno, alterar as suas propriedades, juntar uma porção, construir uma molécula saudável, porque eu vou condensá-lo em meu perispírito para transferir para o universo de outrem. E agora, só eu que tenho essa capacidade? Kardec falou que cada um de nós trazemos no perispírito uma fonte permanente de energias. Então eu posso até aplicar o passe na pessoa que chega por primeira vez com um certo desequilíbrio, com uma certa confusão mental, psíquica, emocional, física, mas na sequência eu vou convidá-la, mostrando que a casa espírita é uma escola do espírito, e que ela possa, para que ela possa compreender desse manancial de forças que ela tem dentro de si, onde André Luiz mostra isso em Evolução em Dois Mundos, em Mecanismos da Mediunidade, que nós temos uma fonte inesgotável e inestancável, para que eu não fique na dependência. Então agora, como passista, como dirigente espírita, eu vou colocar esse recurso da bioenergia a serviço do meu semelhante que chega por primeira vez. Mas eu vou colocar nas mãos dele o mecanismo para que ele possa gerenciar o seu próprio universo e não ficar na dependência desse energismo. Que a proposta do Espiritismo é nos conectar com a fonte, com a causa, com Deus, com o Cristo, com o Evangelho, e não apenas sermos elementos que nós vamos terceirizar essas possibilidades e deixar o outro na ignorância. Então ele chega, nós vamos colocar sim o passe, que é um mecanismo divino, mas é um paliativo. O passe não vai resolver a problemática física, curar a pessoa se ela não mudar o comportamento. Ele vai dar um alívio, ele vai reconfigurar, porque ele revitaliza o energismo, porque a energia que nós construímos com a mente, e ao expressar os sentimentos nós vamos mudar essa matéria atraída pela mente e construir ou transformá-la em bioenergia que vai ser inserida no núcleo dos átomos, alterando a estrutura molecular da água e agora levando os valores do nosso universo biológico, perispiritual, mental, até da nossa consciência na água para que ela entre no universo do outro, como se convidasse todo o seu organismo a se mexer, a se reerguer. Porque Kardec fala, o máximo que fazemos em se tratando de bioenergia, desse mecanismo de imposição de mão, é acordar no outro os seus potenciais. E é ele, a partir dali, é que vai começar a interessar por gerir a própria vida. Porque enquanto eu faço por ele, como nós fazíamos lá como benzedores, né, e aqui ainda em São Gotardo tem muito, né? Tem. Aqui nas Minas Gerais. Então o benzedor transfere do equilíbrio, o desequilíbrio do indivíduo para ele. Ele fica todo estropiado, dolorido, e o outro vai embora numa boa. Daqui a pouco o outro volta tão estropiado quanto antes. Vai ficar eternamente benzendo? Vale no início, assim como o passe. Então a pessoa vai receber um alívio, porque Allan Kardec fala, quando a pessoa está num certo estado de confusão, porque ele recomendou o passe para quem não tivesse mais o controle de si mesmo. Porque num simples estudo, segundo está na obra Gênese, no capítulo 14, já reporíamos as perdas fluídicas fruto do mau uso do pensamento. Ele acreditava que o espírito vive pelo pensamento. Quando usa indevidamente, ele se complica. E numa simples reunião de estudo, onde os pensamentos fossem homogêneos, harmônicos, naquele ambiente, só de estarmos ali assistindo uma palestra, assistindo ou participando do estudo, já reporíamos essas perdas. E para quem perdeu a lucidez, quem está com essa confusão mental, o desequilíbrio, agora sim nós vamos entrar no universo do outro como se desse uma organizada fisicamente, psíquica e emocionalmente, e até moralmente, já que ele falou que as palavras interferiam no físico da pessoa e no moral. Nós vamos viajar para dentro do universo alheio, com a permissão, que a pessoa se predispõe pelo menos, e dar a ele
um ponto de equilíbrio para que ele possa recomeçar, mas a partir dali esperamos nós que ele se interesse por gerir a própria vida. 2 parênteses. A gente encontra com as pessoas que às vezes estão sumidas da casa espírita e fala pra gente assim: eu estou precisando de ir lá, rapaz, tomar um passe. E a outra é, nisso que você está trabalhando, não são todas as pessoas que podem aplicar o passe? Infelizmente, conforme coloca Kardec, não, porque ele coloca naquele momento que nós precisaríamos de 2 coisas: o conhecimento de causa e valores morais. O conhecimento para saber o que estamos fazendo, e valores morais porque nós vamos enriquecer os fluidos com esses valores. E ele coloca num dado momento lá a informação que uma pessoa sobre o processo de subjugação, o outro se apresenta rapidinho para impor as mãos. E ela fala: você não está me beneficiando, você está fortalecendo o obsessor. Porque não tinha valores, estava transferindo para dentro do universo dela perturbações. Por isso nós precisamos saber o que estamos fazendo e trabalhar um pouco a nossa estrutura mental, emocional, o equilíbrio no falar, que a palavra perca a força de ferir. E não estou falando só de coisas físicas, porque o moral é que vai ter um potencial maior. O deixar de comer a carne no dia, isso não muda muito se eu tiver moral, porque o Chico não deixava de comer carne nos dias das reuniões mediúnicas, porque o moral é que manda, é o que sai da boca. Jesus foi muito claro quando disse: não é o que entra. Agora eu tenho que ter uma lucidez. Se eu sobrecarregar o meu corpo, eu vou dificultar a ação. Então que seja algo mais cedo, mais leve, mais suave, para não sobrecarregar o meu corpo na hora dessa doação, dessa transmutação de energias. Mas esse conhecimento de causa e esses valores são cruciais para o exercício da função. Do contrário, eu vou me complicar. Porque eu vou atuar ou interagir com o universo do necessitado. E se eu não tiver valores, eu posso trazer o desequilíbrio do outro para o meu cenário. Principalmente quando eu quero dar uma de sábio, interferindo na estrutura física e às vezes até psíquica e etc. do universo alheio. E se eu não tiver essa luz para entrar no universo do outro, porque Ramatiz, ele fala que quando falamos do Evangelho, nós levamos o conteúdo diretamente à consciência de quem nos ouve. E Emmanuel fala a mesma coisa. Agora, se eu vou interferir na estrutura de alguém que está com depressão, querendo ajudá-lo, eu posso me tornar um depressivo também. Você sabe disso. Só de estar no mesmo ambiente da pessoa depressiva, se eu não tiver certos cuidados, a vigilância devida, eu estou exposto àquele magnetismo. E daqui a pouco eu posso entrar no processo de depressão também. Por isso, muitos médios, acusando o espiritismo e a mediunidade de desequilíbrio, se desequilibra na ação por não ter esses conhecimentos, esses valores, e vem acusar a mediunidade ou a casa espírita. A mediunidade, para começo, não tem nada a ver com isso, porque ela é um mecanismo neutro. Vamos falar assim, ela é um receptor, uma antena. Ela capta, só que o receptor não funciona sem eu ligar. Agora sou eu, com a minha vontade, com o meu conhecimento, que vou ligar. Por isso que Allan Kardec fala: o médium precisa ter cultura, ter conhecimento do que está fazendo, porque esse conhecimento vai dar para ele o que fazer. E a moral definir o que fazer, como fazer, quando realizar. Então, se não tivermos esse preparo, a gente pode se perder nas mais simples ações. Então não são gestos, os bocejos, são as manias. Isso são invenções nossas. Porque isso não tem nada a ver com o espiritismo, principalmente que o Kardec mostrava em posição de mão, alguém para orar pelo outro e impor as mãos. André Luiz é muito claro quando mostra isso na obra Nos Domínios da Mediunidade, quando fala do passe. Nós vemos aquele casal com a responsabilidade, com o estudo, algo no mínimo, né, dá prazer só de ler e ver a conduta daqueles 2 jovens. Eles não faziam movimentos, eles impunham as mãos. Quem fazia os movimentos, porque a técnica é dos espíritos. Nós não temos clarividência, nós não temos ainda às vezes capacidade de enxergar onde está a causa. Agora eles sim. Agora, quando nós nos colocamos à disposição, eles nos conduz. Às vezes até direciona, como nós vemos lá o espírito Aulus, agir no centro frontal do médio e a mão do médio escorregar para a região do fígado do paciente, né, do beneficiado. Mas nós queremos inventar movimentos com as mãos físicas, achando que estamos tirando energia psíquica, que é um ledo engano.
E Kardec falou, não é a forma, mas é o fundo, é o moral. Porque o Chico aplicava passe por telefone e a pessoa estava no Japão. No Livro dos Espíritos, na questão 89A, onde a alma está, o pensamento está, ou vice-versa. Então, quando conhecemos de fato as bases da doutrina espírita e a sequência das obras de Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, desses jovens que estudaram e esmiuçaram, entregaram de bandeja para nós todas as diretrizes da bioenergia, da oração e tudo que precisaríamos, e agora com André Luiz, com Emmanuel, com Joana de Angelis, com todos esses luminares que deram continuação, fica muito simples executar essas tarefas, mas quando desconhecemos, a coisa pode complicar de maneira surpreendente. E depois do passe, é claro, todas as casas têm por hábito servir uma água. E essa água, uma vez uma senhora falou para mim, mas eu não estou com sede. Qual o papel da água? Aí nós esquecemos que no próprio ar já está imantado de água, porque o ar contém moléculas de água. E vamos analisar isso de uma forma bem amorosa. No Livro dos Médiuns, existe uma informação que um espírito de evolução mediana, não estava falando ali que era um espírito com valores expressivos morais, ou moralmente falando, ele enfiava a mão dentro de um cofre de aço com 20 centímetros de espessura, aço maciço, palpava um objeto lá dentro, desmaterializava o objeto, trazia para fora a energia e reorganizava ele aqui fora. Então isso é feito por um espírito, e não acredito que seria esses que vão dar a assistência espiritual, que a gente marca o atendimento à distância, não é isso? E não me consta que as pessoas deixam a casa aberta para os espíritos entrarem. E aí, na hora de levar a garrafinha d'água para o centro, nós temos que abrir lá, porque eles não dão conta de colocar o energismo dentro da garrafa sem abrir a tampa. Já é uma coisa incoerente com a capacidade desses espíritos. O que eles vão colocar ali está em outro estado dimensional. Então está vindo de outras frequências e vai agir sobre o núcleo dos átomos. E átomo nós sabemos que já ele só, por si só, sem unir-se uns aos outros, já é energias. Ele pode estar como onda e como partícula ao mesmo tempo. E nós vemos que se ouvirmos uma palavra da palestra, já foi um passe. Já foi a água magnetizada. Porque o nosso corpo, segundo Kardec, conforme está no Livro dos Médiuns, é constituído de água, muita água. E ele fala que nós podemos, com a vontade convenientemente dirigida, criar átomos, alimentos, medicamentos, agir na estrutura da água que está fora ou na água do próprio organismo. Cada palavra do orador, da mensagem que está sendo transmitida, já está magnetizando, no mínimo, a água do corpo da pessoa. Se ela não tiver sede, e quando eu magnetizo a água, vamos supor que eu esteja na casa espírita e você foi buscar uma água para levar para um terceiro, e eu vou magnetizar aquela água. No momento que eu estou fazendo o processo de magnetização, o energismo já foi para o organismo do outro. Até porque se a pessoa não estiver em harmonia ou em harmonia para levar a encomenda, pode chegar lá coisa muito diferente do que foi magnetizado aqui. Porque eu reestruturo a água de tal forma que se transforma no mais perfeito medicamento. Aí ela pega a água e vai para casa falando da vida alheia, comentando da vida do vizinho, do país, dos dirigentes. E o que vai chegar lá no final? Então, quando eu estou fazendo o processo de magnetização direcionada para aquela pessoa, o energismo que ela precisa já chegou nela. Se a água chegar lá em harmonia, porque às vezes ela precisa sentir que é pela água, pode, por esse processo de condicionamento da fé, mais do ver para crer, ele precisar saber que está ali a água magnetizada e ele tomar para acreditar que vai fazer o efeito. Então, estando na casa espírita, só de estar a simples presença em sintonia com as mensagens que forem lidas, com a mensagem da palestra, com várias situações que ocorrem, nós já recebemos a bioenergia, a água magnetizada e etc, etc. De tudo que nós estamos falando, você ressalta muito, e isso é de muita importância, sobre a moral. E quando nós passamos a observar a reunião mediúnica,
E certa feita, um espírito com 2 dirigentes dentro da mesma reunião falou: eu não quero conversar com você, porque você não tem moral para falar comigo. E nós vemos isso no livro Voltei, do irmão Jacob, com clareza, com respeito ao esclarecimento ao desencarnado. Como é que isso se dá, Sebastião? E quando analisamos isso também na obra Nos Domínios da Mediunidade, que num dado momento André Luiz percebe esse terapeuta espiritual, que antes a gente chamava de doutrinador, que é um nome muito... Então hoje Joana modernizou, então é um terapeuta espiritual, fica até muito chique, né, falar terapeuta. Então estava ali o dirigente conversando com a chamada entidade sofredora. E André Luiz falou: mas ela não está ouvindo o que esse moço está falando. O que eu estou vendo aqui, a verbalização está alheia, ele está alheio a essa verbalização. Ele falou: mas olhe um pouquinho para baixo. Ele olhou na direção do centro cardíaco do dirigente, do terapeuta, e olhou na direção do mesmo centro cardíaco na entidade. E era um jato de luz com tanta ternura, tanta compaixão. Falou: isso ela está registrando. Então não é o que se diz, não são as palavras bonitas, mas é o magnetismo da vivência moral carreado junto com as palavras. Por isso que Kardec falou que se o médico soubesse do valor desse magnetismo com essa força moral, ele curaria os seus pacientes, porque ele teria a capacidade de interferir na parte física e na parte moral do indivíduo. Você preste atenção, né, telespectador, no que eu vou dizer agora. Então está ali uma situação de 2 seres que há séculos não se entendem, e agora ali no processo obsessivo. E com meia dúzia de palavras vãs da minha parte, eu vou convencê-lo a sair do pé do outro, como aconteceu na Mansão do Caminho com Divaldo Pereira Franco, uma situação semelhante. E a entidade, após ser orientada por alguém que tinha valores, ele falou: tudo bem, eu vou sair do pé da fulana e vou esperar se vocês têm um comportamento semelhante ao que vocês estão falando. Se não tiver, eu volto. E semanas depois ele retorna falando: realmente vocês estão se esforçando para viver o que prega, por isso eu vou para outro lugar. Mas se o médium não muda, se o dirigente não muda o comportamento, vai voltar sempre às mesmas entidades. Você pode perceber que tem médios que entra anos e sai anos recebendo o espírito amarrado, chorando, isso ou aquilo, a mesma coisa. E não percebe que na maioria das vezes esses conteúdos são dele. Joana de Ângeles, em mais de uma obra, em especial na obra Em Busca da Verdade, na obra Entrega-te a Deus, então ela mostra que os piores inimigos estão dentro de nós. E Allan Kardec falou: pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. São elas que os atraem. E se nós trabalharmos esses conteúdos e perceber que nas reuniões mediúnicas, que antes, tecnicamente, era só o Sebastião Camargo que falava que a maior parte dessas manifestações são nossas. Agora a gente está vendo vários oradores conceituados, como Alberto Almeida e vários outros, afirmar, como o Haroldo Dutra Dias, nós somos uma legião. E esses estados conscienciais que se manifestam nas reuniões, a maioria deles são nossos. Não estamos falando que não tem espíritos, muito pelo contrário. Mas normalmente atraímos as entidades por sintonia de vida, de pensamento, de palavra, de várias frequências. Então, quando entendemos essas realidades e a necessidade de falarmos para o espírito que está sendo orientado aquilo que nós estamos nos esforçando para viver, como sendo: eu estou tentando fazer isso que eu estou falando para você, isso é bom porque eu já coloquei isso na prática, isso faz uma diferença em nossa vida. E a palavra sai com tanta força moral porque ela leva a informação do que realmente eu estou vivendo. Então ela, se nós podemos usar a palavra assim, ela convence o outro porque ela acalma. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 16. A indulgência atrai, acalma, reergue. E naquele momento eu estou exercitando a indulgência, porque eu não estou me interessando pelos desequilíbrios do espírito, mas sim tentando atraí-lo, confortá-lo, acalmá-lo e reerguê-lo
com esses valores que ora penso, sinto, falo, faço. E a diferença cruciante nesse processo é o conhecimento, saber o que está fazendo, e esses valores transferidos para o universo do outro, para que ele possa ter um novo norte, um novo ponto de partida, que Kardec mostra isso na obra Céu e Inferno, esse processo de orientação. Ele fala que dentro desse processo a prece é uma magnetização por meio da qual eu atuo no universo perispiritual do sofredor, desagrego a energia que o faz sofrer e na sequência evoco a consciência dele e com palavras bem conduzidas, bem amorosas, levo ao arrependimento, a mudança de roteiro. Perfeito. Então, como a gente ouvia dizer num tempo muito atrás, a gente costumava ouvir o dirigente dizer que era para a gente ter um dia equilibrado. Não é um dia, é a vida. São os nossos atos, é corrigir a cada dia, não é isso? Exatamente, e lembrando disso, a gente vem à mente Pietro Baldi mostrar uma técnicazinha muito simples. Fala, se você conseguir ficar em harmonia um segundo, como o Emmanuel fala, se você conseguir vivenciar 1% do Evangelho que você expressa pelos lábios, você já liberta a humanidade inteira, se colocar isso na prática do dia a dia. Só que Pietro fala que se nós ficarmos em harmonia um segundo, esse segundo harmônico influencia os próximos 15 segundos. Então veja que agora é só eu administrar que vai ficar fácil conduzir-me por 15 segundos após. E se eu conseguir manter o equilíbrio por 15 segundos, 1 minuto está garantido. Porque esse 15 segundos vai influenciar no minuto seguinte. E se eu conseguir ficar 1 minuto em harmonia, eu influencio 15 minutos da minha hora. E se eu conseguir agora administrar os 15, eu influencio 1 hora do meu dia. 1 hora bem administrada influencia pelo menos 1/3 do meu dia. Ou melhor, 1/4 do meu dia. 6 horas. E essas 6 horas administradas, o dia inteiro. O dia já interfere na semana, a semana no mês, o mês no ano, e assim sucessivamente. Então basta silenciar por um instante, como Joana nos recomenda, lê um pequeno parágrafo de um livro. Agora escolha uma frase. E quando a gente lê esse parágrafo, como ela recomenda numa das obras, que é Vida Feliz, ela fala, as boas leituras enriquecem a mente, acalma o coração e estimula o progresso. Isso, tecnicamente, é um parágrafo dessa obra. Aí eu fico só imaginando, as boas leituras enriquecem a mente, é uma frase. Aí eu vou fixar-me nessas boas leituras durante o dia. E sabendo que elas vão acalmar o coração e vai estimular o progresso. E aí eu lembro com Emmanuel quando ele fala que existe no fundo de cada mente uma vasta rede de progresso e sublimação reclamando o trabalho, que eles estão prontos. Só faltam as diretrizes que pode vir através de uma boa leitura. Quando nós lemos algumas frases no Evangelho segundo o Espiritismo, não precisa nem ir em outras obras, que bastaria lermos meia dúzia de questões do Livro dos Espíritos, seria o suficiente para esse autoconhecimento e mudar a minha vida para a eternidade. Mas quando nós pegamos algumas frases do Evangelho, não precisa ser mais do que o primeiro parágrafo da lição O Homem de Bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Ele interroga a sua consciência para ver se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se não negligenciou voluntariamente nenhuma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que queixar-se dele, se fez a outra e tudo o que gostaria que ele fizesse. Precisa mais do que esse parágrafo para mudar a nossa vida? Claro que não. Se conseguirmos colocar isso na prática, eu garanto a vocês, como eu já falei isso várias vezes, o Jesus vem nos buscar pessoalmente. Porque o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica, não é o que conhece. Porque Paulo de Tarso já falava, se eu falar a língua dos homens, porque ele falava muitas línguas, quase todas da época. Se eu dominar ou conhecer todas as ciências, se eu tiver a fé a ponto de transportar montanhas, e se eu falar até a língua dos anjos, quer dizer, dominar a ciência espiritual também, mas se não tiver caridade, se não tiver transformação pessoal, de nada adianta, que é a mudança moral. E ao mesmo tempo,
se eu doar tudo que tenho, se eu entregar até o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver caridade, se não tiver amor, de nada adiantará. Aí vem o outro teólogo chamado Huberto Roden. Não é o que sabemos, não é o que falamos, não é o que fazemos que nos faz evoluir. É o que nos tornamos na vivência. Esse sim é o que Paulo de Tarso já falava. Então eu posso fazer coisas, posso doar coisas, posso saber sobre coisas, mas eu preciso me transformar como ele se transformou na mensagem que ele pregava. E é muito bom a gente entender isso, né, Sebastião? Para a gente... Eu acho que nunca foi tão necessário que o espírita viva realmente aquilo que está falando. Para que a gente lá fora, a gente possa realmente passar essa pureza, essa calma, essa tranquilidade para as pessoas que estão hoje desorientadas. Porque senão vão se sentir traídas. Eu falo uma coisa dentro da casa espírita e chego lá fora e pratico outra. Meu Deus. A pessoa às vezes decepciona na primeira e nunca mais volta à nossa casa. Claro. Quando ela vê a gente pregando uma coisa, como eu nunca esqueço de uma criança. Ela chegou numa determinada casa, ela tinha uma verdadeira adoração pelo dirigente. Um dia ela chega e pega o dirigente dentro do pátio da casa fumando. Ela simplesmente falou, você fuma. E nunca mais voltou e nem a família inteira voltou mais naquela casa. Mas, lamentavelmente, o nosso programa está chegando ao fim. Que pena. Temos alguns minutinhos, eu gostaria que você, além de agradecê-lo e dizer para os nossos telespectadores que tanto o Gilmar Cândido como o Gilmar Lopes, que passou por aqui nos 3 primeiros programas iniciais dessa série, o Gaspar, são as pérolas aqui da cidade onde nasci, de São Gotardo, Matutina, aqui da região. Para que vocês conheçam um pouquinho das Minas Gerais, desses dirigentes espíritas com as mentes iluminadas pelo saber e libertas pelo reto viver. Mas deixa a sua mensagem para o nosso telespectador. A mensagem é simples. Estou aprendendo demais, gente. Muito. Muito obrigado a Sebastião Camargo por ter me dado essa oportunidade e feliz, como eu tenho certeza que estão todos do lado de lá. Então, mais uma vez, a gratidão a ti, à região, a Rede Vídeo que nos possibilita esse diálogo com o telespectador, e a você, telespectador, a nossa mais profunda gratidão. A TV Mundo Maior, que está transmitindo essa série, a TV Concórdia, a TVC de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e outras emissoras que possam se interessar por transmitir esta mensagem. Antecipadamente agradecemos. Então, pensemos, sintamos, falemos e vivamos aquilo que acreditamos de fato que possa iluminar-nos, iluminar e libertar outras consciências. Fique na paz de Deus, na paz do Cristo, no amor imensurável desses emissários que traz o Evangelho como bússola para que as nossas consciências possam nortear-se. Porque lembra do capítulo ou de um parágrafo do livro Despertar da Consciência, está lá na página 30. O conhecimento é a base que faculta a aquisição da experiência. Experiência é vida atuando por todas as dimensões. Vida é a ciência que fecunda o discernimento por meio da razão. Razão é a arte que busca, estuda e manifesta a beleza eterna pelo caminho da intuição. Intuição é a transformação do ser em evangelho vivo. É a total entrega ante a certeza de que o Cristo é a essência que nutre e norteia a consciência. Só vive com sabedoria aquele que se torna o evangelho vivo, impulsionado pela luz crística que exemplifica e permeia, ilumina e direciona a conduta do ser em ascensão. Até a semana que vem, muita paz, muita luz, muito amor.